Hoje é um dia normal de atividade para milhões de trabalhadores em muitos lugares. Mas para alguns o dia de hoje não terminará normalmente. Até o final do dia, muitos desses funcionários sofrerão algum tipo de acidente de trabalho causado por intervenção indevida em equipamentos e ou em instalações elétricas, podendo inclusive alguns deles ir a óbito. Nos próximos minutos, poderemos analisar o que você deve fazer para se proteger, proteger seus colegas e seu local de trabalho contra os riscos da ocorrência do arco elétrico. Vamos abordar várias áreas relacionadas a arco elétrico, incluindo riscos, programa de segurança elétrica, análise preliminar de riscos, procedimentos operacionais e ou de manutenção, autorização para trabalhos em instalações elétricas, áreas de acesso, uso correto de EPIs e EPCs e práticas seguras de trabalho. As pessoas que direta ou indiretamente interagem com eletricidade enfrentam 3 tipos de riscos principais: choque elétrico, arco elétrico e explosão de arco. Choque elétrico é a causa mais frequente de ferimentos e morte causados por eletricidade. Um choque elétrico ocorre quando a corrente elétrica flui através de seu corpo. A gravidade do choque depende de 3 fatores: a intensidade da corrente, o percurso da corrente elétrica através do seu corpo e o tempo em que você fica em contato. Os trajetos mais prejudiciais da corrente elétrica são através dos pulmões, coração ou cérebro. Na verdade, a corrente necessária para acender uma lâmpada de 7,5 watts pode matá-lo se fluir através do seu peito, ou visto de outro modo. Com 1 mA por segundo, você mal sente o choque, mas com valores entre 6 e 25 mA, você perde o controle dos músculos e terá dificuldades de se afastar da fonte. Entre 75 mA e 4 amperes, seu coração começará a bater de maneira descompassada, tetanização, e acima de 4 amperes vai parar de bater. Ponto final. Com 20 mA, o choque elétrico também pode causar morte quase que instantaneamente por parada cardiorrespiratória, e mesmo que a corrente não passe através de seus órgãos vitais ou centros nervosos, poderá liberar calor suficiente para causar queimaduras internas profundas de difícil cicatrização. Arco elétrico é outro risco que você enfrenta quando trabalha próximo à eletricidade. Quando uma corrente elétrica flui através do ar entre 2 condutores não aterrados ou entre condutores não aterrados e condutores aterrados, a temperatura pode atingir 19.500 graus Celsius. Essas elevadas temperaturas queimam a pele e incendeiam as roupas, causando queimaduras secundárias. A ocorrência do arco elétrico também pode causar uma explosão se houver substâncias inflamáveis presentes que possam gerar vapores perigosos. Imagine o que isso poderia lhe causar se ocorresse em um espaço confinado. De acordo com estatísticas, a cada ano, mais de 2.000 pessoas são internadas em centros de tratamento para queimados com queimaduras graves causadas por arco elétrico. Explosão de arco é o terceiro risco elétrico que você enfrenta. Ela ocorre quando as temperaturas extremas do arco elétrico causam uma expansão explosiva tanto do ar ao redor quanto do metal, desprendido do equipamento, no caminho do arco. A expansão repentina gera pressões atmosféricas elevadas, som alto e estilhaços de metal fundido que voam a uma velocidade acima de 1.100 km por hora. Quando uma explosão de arco ocorre, a pressão pode derrubá-lo e causar um colapso em seus pulmões. O som, que pode chegar a 160 decibéis, pode romper os seus tímpanos. O material volatilizado fundido pela ocorrência do arco pode lhe queimar e penetrar fundo em seu corpo. Para ajudá-lo a realizar o trabalho e evitar acidentes, seu empregador prepara um programa de segurança elétrica e fornece treinamento e equipamentos especiais. O programa é diferente para cada local de trabalho porque está baseado na tensão, nível de energia e condições dos circuitos presentes. O programa estabelece princípios de segurança, programa de controle, regras para trabalhar em ou próximo a equipamentos energizados e um procedimento de avaliação de riscos usado para calcular os riscos antes de você começar a trabalhar em ou próximo a equipamentos energizados, operando a 50 volts ou mais.
Parte desse programa refere-se a instruções para o trabalho que ocorre antes de iniciá-los, exceto os mais rotineiros. O programa de segurança elétrica do seu local de trabalho explica as instruções a serem seguidas para a sua execução. A maioria das instruções para o trabalho inclui um tipo de lista de verificação que informa os riscos a todas as pessoas envolvidas no trabalho, os procedimentos de trabalho, precauções especiais, controles das fontes de energia e equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, necessários para trabalhar em segurança. O treinamento tem o papel principal de capacitar as pessoas para trabalhar em segurança próximo à eletricidade. A quantidade de treinamento necessária está diretamente relacionada aos riscos envolvidos no trabalho. Você precisa de mais treinamento para trabalhar com equipamentos energizados do que para trabalhar com equipamentos desenergizados, porque não há tensão. Se você conhece e segue os procedimentos do seu local de trabalho, você usa os procedimentos de travamento e sinalização. Se você for fazer um trabalho fora, aprenderá as exigências de segurança elétrica em cada novo local de trabalho. Para fins de segurança elétrica, os funcionários são divididos em 2 grupos: trabalhadores não qualificados e trabalhadores qualificados. Ser qualificado significa ter treinamento e conhecimento para realizar uma tarefa específica com segurança. Ser não qualificado significa que você não tem os requisitos mencionados. Não ser qualificado para uma tarefa também significa que você deve ficar a uma distância segura de onde está sendo executado qualquer trabalho com eletricidade. Esta distância é chamada área de acesso limitado, e o raio que delimita esta área é o diretamente proporcional à tensão dos equipamentos envolvidos nos trabalhos. Tabela específica define essas distâncias. À medida que a tensão aumenta, as pessoas não qualificadas devem ficar mais afastadas do ponto onde está sendo realizado o trabalho com eletricidade. Como uma pessoa qualificada, você coloca barreiras, delimita áreas e toma providências para manter as pessoas não qualificadas afastadas da zona de risco. Por enquanto, é importante lembrar que você deve ser qualificado para cada tarefa. Em outras palavras, você pode ser considerado um trabalhador qualificado em relação a certo equipamento e métodos, mas ainda ser considerado não qualificado para outros. O equipamento está em uma condição de trabalho eletricamente segura quando não está e não pode ser energizado. Uma condição de trabalho eletricamente segura significa que o circuito ou equipamento no qual ou próximo ao qual será realizado o trabalho está desconectado de partes energizadas, travado e ou sinalizado de modo que não possa ser energizado inesperadamente, testado para assegurar que não existe tensão e aterrado se necessário. As regras de travamento e sinalização são muito detalhadas e explicam claramente os passos para controlar a energia perigosa. Existem 2 formas, simples e complexa, e uma pessoa qualificada está encarregada de cada tipo. Em resumo, travamento e sinalização simples envolve uma única pessoa qualificada desenergizando um conjunto de condutores. Travamento e sinalização complexo deve ser usado quando o trabalho envolve múltiplas fontes de energia, pessoas, trabalhos locais ou empregadores. Deve ser usado também quando existem diferentes meios de desligamento, sequências especiais ou quando um trabalho vai se estender além de um turno de trabalho. Nestes casos, uma única pessoa qualificada se torna a pessoa encarregada e controla o processo de acordo com o plano por escrito. Uma pessoa não qualificada nunca pode realizar um travamento e sinalização, trabalhar em um equipamento energizado, entrar em áreas de alto risco ou chegar muito perto de certos equipamentos perigosos. Para ser uma pessoa qualificada, você deve satisfazer condições específicas. Seu treinamento e conhecimento são mais complexos porque seu trabalho envolve maiores riscos. São considerados trabalhadores qualificados aqueles que comprovem perante o empregador uma das seguintes condições: qualificação através de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino, capacitação através de curso especializado ministrado por centros de treinamento sob a responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado, capacitação através de treinamento na empresa conduzido por profissional autorizado. Uma pessoa qualificada deve estar familiarizada com o uso adequado das técnicas especiais preventivas, equipamento de proteção individual e coletiva, materiais isolantes e de blindagem e ferramentas isoladas e equipamentos de teste. Além disso, para ser qualificado a trabalhar em ou próximo a partes energizadas expostas operando a 50 volts ou mais, você deve também saber como distinguir partes energizadas expostas de outras partes de equipamentos elétricos, medir a tensão nominal de partes energizadas expostas, saber até que distância você pode se aproximar de várias tensões de forma segura, avaliar cada tarefa para identificar os riscos envolvidos, os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários e o planejamento de trabalho adequado para trabalhar com segurança.
Você pode se tornar um trabalhador capacitado, aprendendo a lidar com todos os riscos de cada tarefa através de treinamento sob a supervisão direta de profissional habilitado e autorizado. Como visto anteriormente, equipamentos com mais de 50 volts devem ser colocados em uma condição de trabalho eletricamente segura antes que se possa trabalhar neles ou próximo a eles. Mas, em alguns casos, isso pode não ser possível. Por exemplo, seu empregador pode mostrar que a desenergização gera um risco adicional ou o aumenta, ou é impraticável. Suponha que a desativação exija que você desligue um sistema vital de suporte de vida, ou desative um alarme de emergência ou equipamento de ventilação. Ou se a desativação exigir o desligamento de um processo ou operação inteira, como pode ser o caso de uma linha de processo químico. Ou se você não puder trabalhar no equipamento se este estiver desativado, como durante diagnóstico, teste ou acionamento. Sempre que equipamentos energizados com mais de 50 volts não estiverem em uma condição de trabalho eletricamente segura, o trabalho é considerado trabalho elétrico energizado e deve ser feito com uma autorização por escrito. Este documento escrito, chamado de Autorização de Trabalho Elétrico Energizado, explica as condições de trabalho e as práticas de trabalho relacionadas com a segurança necessárias para proteger os empregados contra arco elétrico e choque elétrico através de contato direto ou indireto com partes energizadas através de um objeto condutor. A autorização de trabalho lista o circuito, o equipamento e a localização, a razão pela qual o trabalho deve ser realizado enquanto está energizado, análise de riscos de choques e arcos elétricos, ações requeridas para trabalho seguro, limites de aproximação, EPIs e ferramentas necessárias, como o acesso de pessoas não qualificadas será controlado e evidência de que foram dadas instruções completas para o trabalho. Analisar a autorização é uma parte crítica do profissional da área elétrica. Por ela também estabelecer os EPIs e outras exigências de segurança, analisar a autorização ajuda você a se proteger e a proteger seus colegas. Nunca inicie qualquer trabalho em um circuito energizado exposto sem uma autorização por escrito. Assegure-se de que a autorização esteja devidamente assinada e datada pelos responsáveis, profissionais habilitados, devidamente autorizados pela empresa. Quando você analisar a autorização de trabalho elétrico energizado, encontrará os resultados de duas análises de risco obrigatórias para choque elétrico e arco elétrico. Vamos analisar primeiro o risco de choque elétrico. Esta é uma avaliação realizada por profissional habilitado para determinar a tensão, as áreas de acesso e equipamentos de proteção individual necessários para evitar choques elétricos. As áreas de proteção contra choque podem ser divididas em 3 categorias: limitada, restrita e proibida. Qualquer atividade feita dentro da área de acesso limitado é considerada como próximo a partes energizadas e é restrita a pessoas qualificadas porque há um maior risco de choque. Como visto anteriormente, a área de acesso limitado é diretamente proporcional à tensão do equipamento elétrico, onde está sendo desenvolvido o trabalho e é dada por tabela, em função da tensão do equipamento. Pessoas não qualificadas trabalhando em ou próximo à área de acesso limitado devem ser avisadas do perigo e mantidas longe, por meios listados na autorização de trabalho elétrico energizado. Uma pessoa qualificada deve também acompanhar qualquer pessoa não qualificada que precise entrar ou atravessar a barreira. A segunda área de proteção contra choque é chamada de área de acesso restrito. O acesso é limitado a pessoas qualificadas porque a essa distância existe um risco maior de choque devido ao arco combinado com o movimento inadvertido. Pessoas não qualificadas nunca devem cruzar essa área. Dentro da área de acesso restrito, você segue técnicas especiais de proteção contra choque, como manter o máximo possível seu corpo fora da área. Você precisa de um plano de trabalho por escrito, aprovado, e EPIs apropriados para o nível de tensão envolvido. Somente partes protegidas do seu corpo podem estar dentro dessa área. Mova-se com muito cuidado e assegure-se de que nenhuma parte do seu corpo atravesse a área de acesso proibido. Limites de acesso restrito, incluindo um adicional para movimento inadvertido, são de 30 centímetros para 301/750 volts e aumenta rapidamente para quase 4,5 metros para tensões maiores. A terceira área de proteção contra choque é a área de acesso proibido, ou zona de risco. Atravessar a área de acesso proibido é considerado o mesmo que tocar a parte energizada e somente pode ser feito por uma pessoa qualificada, quando absolutamente necessário. Um plano documentado explica por que você deve trabalhar tão perto. Você vai precisar de uma análise de risco e da aprovação da gerência para este trabalho. A pessoa qualificada também deve usar os EPIs apropriados para trabalhar em condutores
ou partes de circuitos energizados expostos e classificados para um nível de tensão e energia envolvido. Áreas de acesso proibido variam em função do nível de tensão dos equipamentos e são ditadas por tabelas. As áreas de acesso são determinadas durante a análise de risco de choque e depende de muitas coisas como tensão, projeto do equipamento e o trabalho a ser feito. Um gráfico da NFPA, National Fire Protection Association, em uso nos Estados Unidos, e gráfico da NR10, Norma Regulamentadora 10, legislação brasileira, sobre segurança elétrica no local de trabalho, lista as áreas de acesso para tensões nominais do sistema. Você vai encontrar os limites de acesso aplicáveis listados na autorização de trabalho elétrico energizado para um trabalho específico. Quando a corrente elétrica salta através do ar entre pontos, pode gerar estrondos e altíssimas temperaturas que ocasionam danos à sua audição e queimam sua pele e roupas, podendo inclusive derrubá-lo. Um trabalhador em sistemas elétricos devidamente qualificado e capacitado evita que isso aconteça e se protege do acidente caso ele ocorra através de procedimentos adequados. Se houver a possibilidade de formação de arco, será prevista pela análise preliminar de risco contra a ocorrência de arco. A análise determina o risco, estabelece uma área de proteção contra arco baseado na energia incidente que possa atingir sua face e peito e lista os EPIs obrigatórios e outras medidas de segurança. Uma análise preliminar de risco de arco deve ser completa e os resultados listados na autorização de trabalho elétrico energizado antes que alguém trabalhe em partes ou circuitos energizados acima de 50 volts. Um dos objetivos da análise preliminar de risco de arco é estabelecer uma área de proteção contra arco. Esta é a distância das partes energizadas expostas dentro da qual você pode sofrer uma queimadura de segundo grau se ocorrer uma explosão de arco. Uma equação matemática é usada para calcular a área para os diversos níveis de tensões envolvidas no trabalho a ser executado. A autorização de trabalho elétrico energizado deverá definir a área de proteção contra a ocorrência do arco. Qualquer trabalhador dentro da área de proteção contra arco elétrico deve usar equipamento de proteção apropriado. Sempre que qualquer parte do seu corpo cruzar a área de acesso restrito ou a área de proteção contra a explosão, você deve usar equipamento que o proteja contra a ocorrência do arco e choque elétrico. Dependendo do nível de tensão onde será realizado o trabalho, você precisará de luvas isolantes de borracha e ferramentas isoladas para protegê-lo contra choque. Além disso, precisará também de proteção de couro para o braço e a mão, proteção de luva de borracha para proteger contra queimaduras por arco elétrico e partículas volantes. Proteção para a cabeça, face, pescoço, queixo, olhos e corpo também são necessárias, junto com proteção auditiva para evitar danos ao ouvido devido ao som de uma explosão por arco elétrico. Você pode precisar ainda de galochas isolantes se as botas isolantes não fornecerem proteção suficiente. Um conjunto de segurança completo, incluindo capuz, protetor facial e respirador de adução de ar, pode ser necessários para tarefas de maior risco. Para selecionar um equipamento de proteção, devem ser seguidas as diretrizes das normas regulamentadoras. As normas listam muitas tarefas diferentes e determinam a categoria de perigo ou risco para cada tipo de trabalho, variando de 0 até 4, tanto para as luvas como para as ferramentas classificadas para uma certa tensão e para roupas protetoras e resistentes a chamas. Usando o número de perigo ou risco da NFPA, ou o que prescreve a NR6, o profissional habilitado da empresa determina os equipamentos de proteção que você precisa. Por exemplo, para trabalho em partes ativas, incluindo teste de tensão em um centro de controle de motores CCM, classe 600 volts, é considerado um perigo ou risco de categoria 2. Os gráficos da NFPA mostram que este trabalho exige uma camiseta de fibra natural, que não derreta, e calças compridas com roupas ou macacões resistentes à chama, um capacete, óculos de segurança sob um protetor facial de policarbonato, classificado para arco, ou vestimenta com capuz, sapatos de couro e protetores para as mãos. Também são exigidos luvas e ferramentas isolantes classificadas para máxima tensão linha a linha, com capuz com 2 camadas e proteção auditiva. As roupas de proteção também são divididas em sistemas típicos baseados na categoria do perigo ou risco do trabalho. Por exemplo, uma tarefa categoria 1 exige um macacão resistente a chamas ou camisa e calças resistente a chamas com uma classificação mínima de arco de 16,74 joules por centímetro quadrado.
Esta é a transferência de energia que causa uma queimadura de segundo grau sob o tecido ou rasga o tecido. Um trabalho da categoria 4 exige roupa de baixo de algodão, mais uma camisa e calça resistentes à chama, além de uma vestimenta multicamadas resistente a arco para pelo menos 167,36 joules por centímetro quadrado. O que você precisa para uma tarefa em particular está listado na autorização de trabalho elétrico energizado. É de sua responsabilidade reunir o equipamento necessário e inspecioná-lo antes de cada uso. Assegure-se de que a roupa não esteja apertada de modo que fique confortável e forneça isolamento adicional devido ao ar aprisionado. Feche a camisa no pescoço e nos punhos. Se você precisar de um casaco ou capa de chuva, feche-os também. Sempre use óculos de segurança sobre os protetores faciais ou capuzes. Tenha certeza de seguir as instruções do fabricante para cuidado e manutenção do equipamento de proteção. Não use nada que esteja danificado ou seja defeituoso. Não use equipamento contaminado com graxa, óleo, líquidos inflamáveis ou materiais combustíveis. Trabalhar ao redor de eletricidade significa que você segue práticas de trabalho especiais. Várias atividades pessoais afetam a sua segurança. Quando trabalhar perto de partes energizadas expostas, remova objetos condutores como joias, óculos com armação de metal, proteção metálica para a cabeça, corrente de chave e roupas com fio ou enfeites condutores. Use roupas de fibra natural e não fundente, incluindo a roupa de baixo. Nunca use nylon, poliéster, spandex, acetato ou polipropileno junto à sua pele. Estas fibras derretem, grudam e causam queimaduras graves. Se você fizer trabalhos com maior risco, toda a sua roupa deve ser resistente à chama, mesmo se for usada sob uma vestimenta de segurança. Verifique com seu supervisor sobre roupas aprovadas para o trabalho que você está fazendo. Sempre verifique 2 vezes a classificação da tensão das ferramentas e equipamentos antes de usar. Examine para ver se não está gasto ou se há outros danos. Mantenha as ferramentas e equipamentos longe do contato com as partes energizadas. Preste atenção a correntes, canos, réguas, escadas e andaimes. Assuma que tudo está energizado até que se prove o contrário. Teste para verificar novamente se um sistema está ou não desenergizado, através de um detector de tensão, um multímetro, por exemplo. Tenha certeza de que tem uma visão clara da tarefa antes de começar a trabalhar com partes energizadas. Não trabalhe sem iluminação suficiente ou quando sua visão estiver obstruída. Sempre olhe acima, abaixo e atrás do que você pode ver. Nunca estenda o braço cegamente em um equipamento ou outras áreas que possam conter partes energizadas expostas. Quando trabalhar em um espaço confinado, coloque uma barreira resistente ou materiais isolantes entre você e as partes energizadas expostas. Prenda painéis ou portas com dobradiças de modo que não se movam e o empurrem contra partes energizadas expostas. Mantenha os veículos e equipamentos mecânicos a uma distância de mais de 3 metros das linhas energizadas acima da cabeça. A distância pode ser reduzida para 1,22 m se o veículo estiver em movimento com sua estrutura rebaixada. Fique longe e não toque veículos e equipamentos elevados que estão operando próximos a linhas energizadas, a menos que você esteja protegido de maneira adequada e os veículos e ou equipamentos devidamente aterrados. Quando trabalhar em partes energizadas, mantenha as pessoas não qualificadas fora da área usando sinalização e barreiras. Se a sinalização da área não fornecer advertência suficiente, coloque um ajudante para manter as pessoas fora da área de acesso limitado. O ajudante deve ficar no local até que não haja mais perigo. Em serviços que envolvam alta tensão, acima de 1 kV, é obrigatória a presença desse ajudante. Cheque com seu supervisor para ter certeza. Todos concordam que o equipamento deve estar desenergizado e em uma condição de trabalho eletricamente segura antes de você iniciar seus trabalhos. Mas, quando isso não é possível, o profissional qualificado deve saber como fazer o trabalho de maneira segura.